está? Uma boa semana no nome de Jesus. Vamos continuar os nossos estudos de pequeno grupo e eu quero convidá-lo a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24. A minha versão, nova versão transformadora, diz assim: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele começa falando aí de algo que para algumas pessoas é um grande tabu: dinheiro na igreja. Alguns acham que tudo que se deve falar na igreja é sobre dinheiro, com algum propósito escuso talvez, né? E outros já têm tanto cuidado para não se parecerem com os mercadores da palavra de Deus que quase não se fala em dinheiro. A nossa igreja procura manter um equilíbrio quanto a isso aí, não nos esquivamos da questão do dinheiro, mas nós também não fazemos disso o centro da nossa vida. O centro da mensagem da Igreja Batista Betânia é o Evangelho de Jesus. É nós anunciarmos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Nós temos essa palavra de reconciliação. E aqui o Senhor nos fala do risco do mundanismo. Mundanismo em que sentido? O mundo, a mola do mundo é o dinheiro, né? As pessoas sempre falam que quem manda no mundo é quem tem dinheiro. Então o dinheiro pode se tornar um grande laço na vida de um cristão. O amor ao dinheiro, na realidade, é, como disse o autor sagrado, a raiz de todos os males. Por quê? Porque as pessoas começam a viver para esse propósito, a juntar bens aqui na terra. E o Senhor nos alerta sobre isso: não ajuntem tesouros aqui na terra. Ele não está proibindo, como algumas pessoas entendem, né, e fazem voto de pobreza em relação a isso. Ele não está proibindo a aquisição, a manutenção e o crescimento de qualquer riqueza. Não. Ele está fazendo uma comparação, e aí você pode ver o versículo 20, que explica muito bem essa comparação. Diz lá, ó, não ajuntem tesouros aqui na terra, ajuntem tesouros no céu. Não é que você não pode ter aqui na terra tesouros, mas sim que o seu foco deve ser não os tesouros passageiros, imediatos que nós temos aqui, mas que ficam aqui, mas aqueles que nós amealhamos, que nós juntamos para a vida eterna. A proibição aqui é que você se perca, ou perca o foco do que realmente é importante. Não é você não ter dinheiro. A ideia aqui não é proibir a riqueza, mas ao contrário, é você valorizar a verdadeira riqueza, aquela que não vai se perder com a sua morte. Quantas pessoas, né, extremamente ricas, de bem com a vida financeiramente, pessoas são acometidas de grandes tristezas, grandes tragédias, pessoas que têm todo o dinheiro do mundo, mas não têm felicidade. Aquela história de que dinheiro não compra felicidade é verdade, né? Muita gente com muito dinheiro, depois de alcançar o sucesso, se encontra no topo da vida, mas extremamente solitário. Essas são pessoas que se dedicaram a juntar tesouros mundanos, tesouros físicos, e esqueceram-se de ser ricos para com Deus.
de ajuntar tesouros no céu. E a proibição do Senhor é exatamente essa, que nós não devemos colocar a nossa esperança nesses tesouros aqui na terra. Ele explica, porque são passageiros, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ou seja, o que se junta aqui na terra pode ser perdido aqui na terra. Pode ser que as traças e a ferrugem, a traça da inflação está consumindo muito recurso aí hoje em dia. A ferrugem, o passar do tempo e a sua ação inexorável sobre os nossos bens. E a figura que Jesus usa aqui é exatamente essa. Você, às vezes, está investindo tanto tempo, tanto cuidado com coisas que são efêmeras, passageiras. Mas, ao contrário, ele nos manda a juntar tesouros no céu, onde não há traça, onde não há ferrugem, onde não há ladrão que possa tirar aquilo que você juntou. Claro que essa é uma figura de linguagem que Jesus está comparando as riquezas aqui da terra com aquelas celestiais. As riquezas deste mundo se acabam, podem ser roubadas, podem ser danificadas, mas as riquezas celestiais, estas permanecem para sempre. O versículo 21 nos diz uma coisa muito importante. Eu tenho usado sempre esse versículo 21 como uma bússola para o meu próprio coração. Ele diz: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Aquilo em que você investe mais tempo, mais cuidado, aquilo que ocupa a sua mente, as suas preocupações, isso é que é o seu tesouro. Algumas pessoas podem usar esse versículo 21 para analisar a sua devoção a Cristo. Por exemplo, o que ocupa a sua mente ao acordar, ao dormir? Pastor, é o meu trabalho. Pastor, são meus filhos. Pastor, é o que eu vou fazer para o almoço. A minha preocupação do dia a dia. Então, o seu tesouro estão nas coisas passageiras aqui da terra. Por isso que o Senhor nos alerta que o nosso coração deve ser posto nas riquezas celestiais, naqueles bens, naqueles valores que permanecerão e que não serão tirados de nós. Pastor, então é errado eu me preocupar com meu filho? Absolutamente. A palavra de Deus nos diz que aquele que não cuida dos seus filhos, dos seus parentes na fé, especialmente os da fé, é pior do que o pagão, Ele nega realmente o Senhor. Então, nós pais devemos nos preocupar, nós devemos nos desgastar para criar da melhor maneira possível os nossos filhos. Mas esses filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos bens, não devem dominar o nosso coração, porque são passageiros. Quem coloca a sua confiança nestes bens passageiros acaba por se decepcionar. Nós devemos buscar colocar no equilíbrio, colocar os valores celestiais acima destes valores terrenos, Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Os versículos 22 e 23, ele continua fazendo aí uma aplicação desse princípio. Ele diz: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Um corpo que tem um olho bom pode-se pensar de uma pessoa que enxerga bem. Essa colocação desses dois versículos nesse contexto pode nos levar a pensar o seguinte: se você está com uma visão debilitada em relação ao que é verdadeiramente um tesouro, você vai viver na escuridão, e quem anda na escuridão tropeça e cai. Ao contrário, se os seus olhos tiverem o foco correto, forem olhos de boa visão, e você enxergar que os verdadeiros tesouros são os tesouros celestiais, você vai andar seguro. Você sabe quando o problema vem
você enxerga de longe as circunstâncias e toma as medidas necessárias. Parece que esse é o sentido, porque logo em seguida, no versículo 24, o Senhor nos alerta que é impossível servir a dois senhores. Não se pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Lembre-se que ele diz: não ajuntem tesouros. E aqui ele está dizendo: você não pode servir ao dinheiro ao mesmo tempo que serve a Deus. É uma questão de prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? Onde está o seu coração? O seu coração está nesses tesouros da terra, passageiros, podem ser até legítimos. Quem é que gosta de viver na miséria? Quem gosta de passar fome e necessidade? Quem gosta de querer ter uma coisa e não poder? Quem se conforma em não ter um tratamento médico digno? Ninguém quer isso. Todos nós queremos o melhor desta terra. Isso não é errado. O problema se torna quando o foco da nossa existência são os valores passageiros. Se o seu olho for mau, se o seu olho não tiver a acuidade visual, espiritual, o seu olho espiritual não tiver a acuidade visual, você vai andar em trevas. Serão momentos de escuridão na sua vida e grandes trevas. Por quê? Porque a sua visão está desfocada. Ao invés de ter um olhar perfeito para as coisas que realmente importam, você, ao contrário, está olhando coisas passageiras, você está se perdendo tempo em relação a estas coisas. A observação do Senhor de que ninguém pode servir a dois senhores deve ser levada bastante a sério. Ou seja, ou você está servindo a Deus, ou você está juntando esses tesouros celestiais, o seu foco está correto em buscar as coisas eternas e que agradam a Deus, ou você está em trevas, ou então você está servindo, juntando tesouros passageiros, efêmeros e pior, está servindo ao mundo. Você já pensou nisso? Você está servindo aos valores contrários aos que a palavra de Deus nos ensina. Isso é muito sério, queridos, porque você pode estar na igreja, você pode ser um membro ativo da igreja e ainda assim você está servindo ao mundo. O mundanismo ser o que move o seu coração, a cobiça desenfreada por amealhar bens, a falta de tempo com as coisas de Deus, né? Aquele desejo de considerar uma reunião espiritual menos importante do que uma reunião de negócios ou um momento de lazer. Poxa, eu trabalho a semana inteira, eu preciso de um momento de lazer, né? Isso são os valores que você está investindo, que são valores desta terra. Vão passar. Quando você estiver doente, quando você estiver à beira da morte, ou quando finalmente morrer, você vai talvez olhar para trás com angústia, pensando: meu Deus, quanto tempo eu perdi, quanto tempo de liberdade, quanto tempo de possibilidade de nós estarmos visitando e indo às ruas, indo às praças, nós perdemos. Naquele momento ninguém sabia o que é que iria acontecer. E eu fiquei pensando: e se agora for o fim? E se de a partir desse mês a gente não tiver mais essa liberdade de sair sob o risco de se contaminar e morrer? No mês ali de abril, maio de 2020, você deve se lembrar, junho, eram meses de muitos casos fatais de Covid. Qualquer pessoa que pegava Covid já era um pré-atestado de óbito. Tempo muito difícil aquele, e eu fiquei pensando: quanto tempo nós perdemos? Eu particularmente, eu individualmente e nós como igreja. Quantas pessoas a gente poderia ter alcançado, né? Por causa de algumas situações, talvez uma limitação financeira, talvez pela falta de compromisso, a gente tinha deixado de avançar para naquele momento ter mais gente confortada, ainda que morresse, mas segura de que iria para o céu com Jesus Cristo.
de fato, é algo que pode acontecer. Você está dentro da igreja, mas o seu coração está no mundo. Você está ouvindo falar dos valores celestiais, mas está juntando tesouros nessa terra. E aí, quando você morrer, esses tesouros terrenos ficarão por aqui mesmo. Você não os desfrutará na eternidade. Talvez muitos cristãos riquíssimos deste lado de cá serão cristãos miseráveis do lado de lá. Então eu queria que você pensasse aí algumas coisas. Onde você coloca o seu coração? Onde está posto o seu coração? O que é que você ama acima de todas as coisas? Ah, pastor, eu amo a Deus sobre todas as coisas. É mesmo? Quanto tempo você dedica a Deus e aos seus projetos particulares? Aí incluído o seu tempo de descanso, aí incluído em que você gasta o seu dinheiro, inclua aí qualquer coisa. Depois faça as contas. Quanto tempo você dá para Deus? Quanto tempo você dá para os seus projetos pessoais? Quanto dinheiro você oferta para Deus? Quanto dinheiro você gasta com você mesmo ou com outras pessoas? Faça esse teste e você vai identificar onde de fato está o seu coração. A quem você ama acima de tudo, ou o que você ama acima de tudo. Lembre-se, não é uma questão de ilegitimidade. Eu não estou dizendo que você ama alguma coisa pecaminosa. Eu estou dizendo é que essa coisa legítima pode se tornar um ídolo na sua vida. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não dividirá a adoração do seu coração, a rendição do seu coração com qualquer coisa além dele mesmo, né? Os seus maiores afetos estão ligados às coisas deste mundo ou às realidades espirituais. Como é grande, queridos, a necessidade de nós vigiarmos contra o mundanismo. Esse mundanismo que aponta tudo para cá, o secularismo do aqui e agora, e nos faz esquecer que somos nesta terra apenas peregrinos, estamos de passagem. Todo mundo diz, é claro, pastor, todo mundo está de passagem, ninguém vai ficar aqui pela eternidade. Mas infelizmente, muitas vezes as nossas ações nos parecem dizer que nós acreditamos que tudo que podemos ganhar é este mundo. Se você dá atenção excessiva às coisas deste mundo, o seu coração não é íntegro diante de Deus. Queria que você pensasse sobre isso. E eu queria que você pensasse especialmente sobre a questão do sustento da obra de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Dizem, eu nunca parei para fazer essa contabilidade, que existem mais versículos falando na Bíblia sobre dinheiro do que sobre salvação. Talvez porque a salvação seja algo que Deus nos dá. E quando se fala do dinheiro, é algo que nós administramos. Então a salvação, bênção, dádiva de Deus, e o dinheiro, quando chega na nossa mão, é difícil de administrar. Olha, nós não conseguimos fazer como instituição mais coisas porque nós temos limitação financeira. E nós temos limitação financeira porque muitas das pessoas que congregam conosco, não somente mesmo, mas congregados, não têm compromisso em sustentar a obra de Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso. Por exemplo, tem gente que diz, eu não concordo com o dízimo, os 10% fechado. Tem muita gente que diz isso daí. Agora, o que você oferta? Pastor Sérgio falou que o dízimo é a oferta do fariseu, porque ele cumpria a lei ao pé da letra. E o dízimo significa exatamente 10% daquilo que ele produzia, fosse hortaliça, fosse gado, fosse o que fosse. Hoje em dia, a nossa retribuição daquilo que nós produzimos é em dinheiro. Então, o dízimo seria, de fato, 10% daquilo que nós recebemos.
E as pessoas dizem: não, mas eu não concordo, o dízimo não está no Novo Testamento. E normalmente as pessoas que usam esse argumento, elas não ofertam graciosamente. Não dão 10%, elas não dão 15%. Normalmente quem usa esse argumento, usa para ofertar o que lhe sobra, aquilo que para ela não faz falta nenhuma. É uma esmola que essa pessoa dá, como quem dá um guardador de carro, quem dá a alguém que está passando na rua e pedindo uma ajuda. Não é culto, não é adoração. É um coração que é escravo das riquezas terrestres. E eu queria que você pensasse sobre isso, como discípulo de Jesus. Qual é o seu grau de dedicação das suas finanças, do seu dinheiro para as coisas de Deus? Ontem o pastor Sérgio nos falou a respeito de irmãos que querem fazer missões internacionais. Eu levei o nome de um dos jovens, né? Eu levei à diretoria. E o parecer do nosso tesoureiro era de que a nossa igreja não poderia arcar com o sustento desses missionários, né? São 2 que querem ir, 2, mas eu pedi só de um, porque eu achei realmente que 2 ficaria muito pesado para a igreja. Irmãos, e nenhum nós podemos, um único missionário, nós podemos nos comprometer. Agora, eu lhe pergunto, eu sei que está difícil para todo mundo, mas será se não é porque nós temos investido em outras coisas que não no reino dos céus? Tem gente que é especialista em aplicar dinheiro. Olha, hoje em dia é ação, hoje em dia é CDB, LDB, RDI, RXZ, XPC, é tanta sigla. E as pessoas contam o quanto ganhou, né? Apliquei tanto, recebi tantos por cento. Meu Deus, e não tem a dedicação de investir no reino de Deus. Pessoas que irão para o inferno porque não há quem pregue para elas. E você está amealhando dinheiro aqui na terra para você morrer e o viúvo ou a viúva torrar. É feio isso. O seu coração, mesmo você cristão, o seu coração pode estar dominado de mundanismo, secularismo. Você fez desse mundo o seu lar. E não se surpreenda se eventualmente chegar o dia do juízo e você não encontrar lugar no céu para você, porque você só quis saber da terra. Eu queria que você pensasse nisso. Essa palavra é muito forte. Como eu lhe disse, é uma bússola na minha vida. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser apóstolo, você pode ser semideus. Meu filho, aquilo em que você aplica seu dinheiro e o seu tempo, esse é o seu Deus. É o seu tesouro. É o seu tesouro, a coisa mais importante para você. E não venha com blá 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 e mimimi para o meu lado, me dizer que você é um bom cristão se você não tem amor pelas coisas de Deus. Se você é muquirana, se você é pão duro, se você dá mais dinheiro para as coisas que lhe pertencem, que vão lhe beneficiar, do que para as coisas de Deus. É uma palavra dura, mas deixa eu lhe dizer, você é discípulo de Jesus. Você não é discípulo desses apóstolos milionários, não. Ainda que Jesus tivesse uma missão maior do que a nossa, ele vinha com um propósito definido e ele sabia o quanto tempo ele tinha aqui na terra. Ainda assim, ele não considerou nada como dele. O diabo ofereceu para ele os reinos deste mundo, as glórias deste mundo, e ele não aceitou. O seu Senhor não foi escravo dos bens materiais. Como é que você quer ser discípulo de Jesus e considera que aquilo que você pode amealhar aqui na terra é mais importante do que aquilo que você pode ajuntar nos céus? Faça um propósito com o Senhor. Senhor, eu vou te obedecer, e vamos ver aonde isso vai dar. Pastor Sérgio nos deu, no exemplo de ontem, pessoas que colocaram Deus à prova e Deus não foi reprovado.
Deus não fica de fato devendo nada a ninguém. O Senhor provê de onde a gente menos espera, e todas as pessoas que fizeram prova de Deus perceberam isso. Deus cuida muito bem dos seus. Então, como eu disse, quero lhe fazer um desafio. Ali no final da igreja existem os envelopes de dízimo. E eu queria que essa semana, no domingo, você escolhesse um ali, se você ainda não tiver, né? E que você se comprometesse diante do Senhor de trazer o seu dízimo, o dízimo, à casa do Senhor. Coloque ali o valor e você vai, ainda que você faça a transferência bancária, faça o Pix para a conta da igreja, mas você preencha aquilo ali mês a mês e deposite no gasofilácio com regularidade, fazendo isso de maneira que a sua igreja, a igreja que tem servido a você e aos seus filhos, que tem atendido o clamor das pessoas que precisam de Jesus, para que a sua igreja tenha recursos. Então, quero chamar você, quero desafiar você, para que você coloque como prioridade o crescimento do reino dos céus. Pastor, e se eu não der o dízimo? Paciência. Você, quando chegar no céu, não vai dizer, mas eu não sabia, ou eu pensei de outro jeito, porque o seu pastor está ensinando você, a sua palavra, a palavra, a Bíblia Sagrada está dizendo a você, que onde você colocar o seu coração, é onde está o seu tesouro. Se o seu tesouro é amealhar coisas, é juntar coisas aqui na terra, terrenos, casas, carros, possessões, se o seu projeto de vida é esse, então de fato você não pode servir a Deus, porque você está servindo ao mundo, você está servindo ao dinheiro. E Deus nos livre da consequência espiritual disso. Quanta gente entrou nesse caminho para depois se descobrir completamente vazio, seco, exaurido, sem graça e sem misericórdia na sua vida. Por quê? Porque o diabo é um patrão ruim. Ele te dá com a mão e toma com a outra. Você pode estar servindo ao capeta, pensando que está servindo a si mesmo. Que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra na nossa vida. Deus te abençoe, uma boa semana. Fui.